Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje as consequências da intolerância religiosa. Os recentes casos de desrespeito e violência contra pessoas que professam diferentes credos exigem profundas reflexões sobre as mudanças sociais no Brasil e esse assomo da intolerância. Para debater esse tema, são convidados do programa o padre Paulo Bezerra, um dos coordenadores da página do Facebook Igreja Povo de Deus em Movimento, Marcos Rosa, que é membro do grupo de ateus e agnósticos da Liga Humanista Secular no Brasil, e no Rio, o porta-voz da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, professor Ivanir dos Santos. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que irá selecionar as perguntas que você pode encaminhar através do nosso portal brasilianas.org. Antes de começarmos o debate, vamos rever uma reportagem apresentada na semana passada no telejornal Repórter Brasil sobre o caso no Rio de Janeiro de uma menina de 11 anos que levou uma pedrada por estar vestindo trajes típicos do candomblé. No barracão, a avó e neta se preparam para um ritual de candomblé. Esta foi a primeira vez que a menina vestiu branco depois de ser agredida no último domingo. Ela voltava com a avó e com outros parentes de uma festa de candomblé na Vila da Penha, subúrbio do Rio. Todos estavam com roupas brancas, cor característica da religião, quando começaram a ser ofendidos por dois homens, que seriam evangélicos. Um deles atirou uma pedra que atingiu a cabeça da menina de 11 anos. Ela foi levada para o hospital e ficou traumatizada, mas decidiu que não vai abandonar os hábitos do candomblé. Os dois homens fugiram em um ônibus. A avó registrou a agressão na delegacia. Eu não posso nem falar que são evangélicos, né? Eu acho que são pessoas fanáticas, pessoas sem preparo nenhum espiritual e principalmente sem um foco, né, que é o amor, né? A religião, ela prega o amor. A Polícia Civil já está investigando o caso e solicitou as imagens das câmeras de segurança instaladas na rua onde o grupo foi agredido. Vão ser analisadas também as imagens da câmera do ônibus em que os dois agressores entraram para escapar. Essa não foi a primeira vez que grupos ligados a religiões de origem africana sofreram agressões no Rio de Janeiro. Para o pastor evangélico da Igreja de Confissão Luterana, esses ataques são uma violência sem justificativa. Isto é um caso que está tipificado na lei, né, no Código Penal brasileiro. Eu espero que os responsáveis por esta postura de agressão, de apedrejamento de uma garota de 11 anos, que isto seja severamente punido. É uma coisa fantástica essa loucura, né? Nós tivemos aqui nos anos 70 uma demonstração de ecumenismo fantástica, com o Dom Paulo Evaristo Arnes, com o reverendo Manuel de Mello, da Igreja Evangélica, aqui, o reverendo James Wright também, o Harry Sobel. O que aconteceu o que está acontecendo com as religiões? Aí, o padre Paulo Bezerra, eu queria antes um pouquinho que o senhor explicasse o que é esse movimento Católicos Abertos às Discussões Sociais. A gente é o grupo IPDM, Igreja Povo de Deus em Movimento. É um grupo da Zona Leste, onde nós tentamos retomar as propostas do Vaticano II. Dentre elas, o ecumenismo e o diálogo. E isso para nós na igreja não é novo, né? Desde de 65, o decreto do Vaticano II falava, a Nostra Aetate, né, sobre o nosso tempo contemporâneo, Ad Gentes também, a missão aos povos, dizia do testemunho necessário da igreja, dos cristãos, em diálogo com os outros. Então nós retomamos aquilo que está no Vaticano II. E eu sou filho dessa época de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Uma coisa inesquecível, né? Inesquecível. Memorável ato ecumênico em 75, né? Diante da morte, da violência, da ditadura. Eu não consegui chegar. Eu estava em Aparecida, vim para cá, não consegui chegar. Então, acho que a gente vive um tempo, eu diria assim, muito assustador para mim, né? Quer dizer, a gente não pode, com tantas conquistas que nós já temos na própria Igreja Católica, mas também os cristãos que não são católicos, é a mesma Bíblia. Então, penso que, na verdade, é necessário a gente firmar a posição de que não são todos os evangélicos assim. Claro. Então, esse é um dos pontos que eu queria ver também. Na própria Igreja Católica, naquele período em que você tinha a celebração do ecumenismo aqui, você tinha alguns cardeais na Bahia, por exemplo, que investiam contra as religiões afro. E você tinha alguns setores. Como que são esses embates
Hoje, aparentemente, está nessa direção da tolerância mesmo. Mas como que são esses embates intra-religião entre os setores adeptos da tolerância e os intolerantes? Eu penso que é necessário que as lideranças religiosas, eu falo liderança, mas prefiro falar os servidores da religião, eles tenham uma visão mais crítica a partir daquilo que são as verdades, né? As verdades da fé, e o Papa Francisco hoje, ele mesmo fala, não esperem do Papa todas as respostas. Existe um clericalismo, né, incrustado aí em muitas pessoas da igreja, mas eu penso que é necessário a gente acreditar que há outro lado, muita gente boa, né? Isso. Que não vai por esse caminho do fundamentalismo e que temos as conquistas das ciências bíblicas, na leitura da própria Bíblia, a crítica literária, né? Agora, eu acho, né, que a intolerância religiosa, ela vem de duas vertentes. Uma delas é o preconceito. Eu acho que o povo não é intolerante, religiosamente falando. O povo convive, o povo é sincrético, né? Então, há interesses de poder, né? De manter aí o próprio poder. A intolerância vem disso daí. Vem também de um fundamentalismo, às vezes, até proposital. Não é possível que um cardeal, que um pastor, que tenha passado por teologia e filosofia, seja assim. Eu queria ver com o Marcos aí, dos segmentos aí que sofre mais preconceito é o do Eu queria que você primeiro contasse o que é a Liga Humanista Secular no Brasil e como que vocês se caracterizam frente às religiões. A Liga Humanista Secular é uma associação que reúne um conjunto de céticos e, na verdade, nós temos 3.500 membros hoje no Brasil, e a gente defende e dissemina o humanismo secular, que é uma posição filosófica baseada na razão, principalmente, no conhecimento científico e muito no ceticismo. Então, nós não acreditamos, a grande maioria dos membros são ateus e agnósticos, mas, acima de tudo, céticos, então nós não acreditamos em divindades, não acreditamos em vida após a morte. E isso traz para a gente alguns conceitos, que é toda uma definição de ética baseada na liberdade individual, e aí entra a liberdade de crença como um ponto que não se discute, tem que existir a liberdade de crença, o respeito a essa liberdade individual de crença, a defesa do Estado laico, que é essencial para o convívio social. Né? Então, isso é um dos pontos essenciais. Os religiosos também têm que fazer a defesa do Estado laico. Principalmente a autonomia e a dignidade do indivíduo, então a defesa dos direitos humanos. Agora, você acredita na religião historicamente, como um agente civilizatório ou como um agente que despertou mais guerras do que civilização? A religião é um processo necessário na evolução social. Então, quando a gente pega historicamente, rapidamente, começou com o ser humano com curiosidade sobre o mundo natural e não tinha explicações, então começam as primeiras divindades, Deus do trovão, Deus do raio, Deus do dia e da noite. Num determinado momento, a gente começa a ter grupos sociais, tribais, que precisavam se unir. Quem vinha de fora sempre é uma ameaça, então você une através de um Deus comum. Então você começa a ter a religião com esse elemento de aglutinar grupos. Passa por uma fase dela associar o poder, né? Então a gente tem o período feudal, o período onde os reis tinham poder divino, e o grande problema hoje é quando a gente começa a voltar com esse ponto de a religião ainda tem esse papel social de agrupar as pessoas, isso é excepcional. Isso, na verdade, é um ponto que os ateus precisam aprender com as religiões, que é ter esse senso de comunidade, né? Mas o ponto é quando você reforça que a sua comunidade detém a verdade absoluta e o restante é tratado como inimigo, isso é o que tem acontecido hoje em algumas linhas religiosas. Dentro do seu meio, desses 3.500 adeptos aí, há uma tolerância absoluta em relação às religiões? Ou você vê também essas divisões que existem nos diversos grupos, existem também no seu meio? Dentro do humanismo secular, todos são adeptos a isso. Dentro do movimento ateísta, não necessariamente. O movimento ateu, ser ateu não tem nenhuma implicação ética e moral. Você simplesmente
é uma postura com relação à sua crença. Você não possui crença na divindade. Tá. Então, só que nós combatemos isso internamente. Então, tem muita briga entre humanistas e ateus, porque existe uma parte de ateus que são intolerantes, que pregam que religião é besteira, não sei o quê. Então, existe essa briga dos próprios humanistas para mostrar que a tolerância tem que ser mantida. E a mesma erro de querer impor qualquer religião é um erro de querer impor ateísmo. Quer dizer, não se pode fazer isso. Tá, joia. Bom, vamos ao Rio de Janeiro para o professor Ivanildo dos Santos, que é membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Professor, primeiro, eu queria que o senhor explicasse essa comissão, o que é essa comissão, bom, o objetivo está no próprio título, mas o que vem a ser essa comissão e quem que ela congrega? Bom, primeiro, ela surge criada pelos umbandistas candomblecistas no Rio de Janeiro, a partir de um fato que aconteceu no Rio, de uma matéria de jornais, que falava de que traficantes, que se diziam evangélicos na Ilha do Governador, começaram a expulsar os adeptos da Umbanda e Candomblé daquela região. Então, nós resolvemos fazer um ato de protesto, chamar a atenção da sociedade, da polícia e das autoridades, e que organizamos uma caminhada em defesa da liberdade religiosa que acontece todo terceiro domingo de setembro, anualmente. No início era só os umbandistas candomblecistas, depois houve adesão dos judeus, dos muçulmanos, dos wiccanos, dos católicos, né, de segmentos protestantes, que fazem parte da caminhada, dos wiccanos, dos ciganos, quer dizer, congrega a todos, e um grupo de ateus, porque nós não defendemos que ninguém tenha que impor a ninguém a sua religião. Porque, do ponto de vista religioso, pelo que eu compreendo, se Deus deu o livre-arbítrio ao indivíduo, ele pode até ter o direito de não acreditar em Deus e tem que ser respeitado por isso. Então, a partir dos vários ataques, naquele mesmo ano, houve um ataque num centro espírita aqui no Rio de Janeiro, no Catete. Né? Houve um ataque, quebraram as imagens todas do centro, em pleno dia, em plena hora de uma sessão. Um grupo de evangélicos, assumidamente evangélico. Então, esses são os fatos que têm ocorrido e qual a comissão tem se colocado na opinião pública, junto às autoridades policiais, junto na educação, na escola, faz seminários, faz debate. Né? Então, há toda a preocupação e acompanha os casos de intolerância religiosa. E tem sido uma referência muito importante para o país, porque na caminhada que acontece no Rio de Janeiro, vem mesmo de todo o país, vem muita gente de Minas, de São Paulo, da Bahia, do Ceará, do Pará. É uma caminhada muito aberta. E a característica dessa caminhada é que ela não é religiosa. Ela é de religiosos e não religiosos na defesa de uma agenda civil, que é do respeito, e a democracia e o Estado laico. Professor, recentemente, uma ação que vinha de 2002, 2001, do Ministério Público Federal, contra uma emissora que veiculava campanhas anti-religiões afro, conseguiu passar aqui, ser julgada aqui em primeira instância e aprovada. De alguma maneira, os pastores eletrônicos, eles usam as concessões públicas para ataques às religiões afro ou isso aí está mais cuidadoso ultimamente? Não, continua. Você vê, as religiões afro, elas foram sempre perseguidas no Brasil secularmente, não é uma novidade. Né? Primeiro, ela é percebida, num primeiro momento ainda, na época do Império, pela Igreja Católica, depois, na República, é o próprio Estado, a própria República, persegue, invade, leva preso. Né? Se você for em qualquer museu da polícia, em qualquer lugar do país, você vai encontrar objetos religiosos que estão lá até hoje, e nos últimos 30 anos, pelos grupos neopentecostais. Né? E um detalhe interessante, que parte dessas lideranças, elas foram de religiões afro, foram umbandistas, né? Uma boa parte foi umbandista, uma boa parte dessas lideranças, e tem utilizado na sua liturgia de alguma dessas igrejas as práticas ligadas aos cultos afro. Esse é um outro detalhe muito interessante de observar. Então, há por trás disso, além do preconceito, da perseguição, da estigmatização, da demonização, há um interesse de criar vergonha ao pessoal do Candomblé e da Umbanda, de manter sua religiosidade e, com isso, aumentar o rebanho do outro lado. Né? Quer dizer, é um dado muito forte. E se você vê, há um vídeo que está sendo exibido agora de um pastor em Belo Horizonte e que ele assume publicamente que ele organiza pessoas para invadir casas de Umbanda, para quebrar o preto velho,
né? E conclama todos os fiéis da sua igreja, uma igreja lotada com quase 2.000 pessoas, que tem que fazer o mesmo. E o Ministério Público, né, o pessoal nosso do Senará, a BSL, entrou com uma ação no Ministério Público lá de BH e está esperando uma ação. Assim tem sido no norte a sul desse país, quer dizer, você tem tido problemas muito sérios com relação a esse desrespeito. E as pessoas falam de forma pública, ou nos seus púlpitos, né, ou em meios de comunicação. Se você observar, esse caso mesmo que você colocou, que é uma vitória considerada do pessoal aí do CERT, né, em São Paulo, o Edio Silva, consegue uma vitória memorável, né, que é o direito de resposta de 8 programas, né, quer dizer, de 1 hora, é uma vitória impressionante, mas isso não nos intimida, né? Agora, o que é mais chato de tudo isso é você saber que a televisão é uma concessão pública, ou seja, o poder público que deveria tomar uma medida, porque isso é uma violação da Constituição brasileira e dos códigos de comunicação, essa medida não é tomada. Claro, os abusos que se cometem ao largo da lei aqui é uma coisa inacreditável, inacreditável. Por favor, padre. A gente tem, em Itaquera, fizemos a segunda caminhada interreligiosa e foi justamente com Ilê, Axé, Maraquetu, Ogum, Oxóssi. E o ano passado eu recebi veio pelo correio até, né? Um bilhete assim, o remitente é assim, Rua Deus, livrai-nos do mal, número 1000. Nossa Senhora. E colocaram assim, sobre essa caminhada que nós fizemos. Padre Paulo Bezerra, você está passando o limite. A comunidade não aceita a reza de macumbeiro. Vou organizar um protesto, ok? Você está dando um tiro no pé. Se você gosta, o problema é seu. Esta igreja não é sua. Estamos decepcionados. Acha que todos nós é burro? Está enganado. Então, essas manifestações, né, elas vêm de uma ignorância muito grande. Eu acho que na própria Igreja Católica, a gente estuda a mitologia grega, a latina, e não estudamos na liturgia toda a mitologia africana, indígena, que é nossa, né? Eu acho que diante desse nosso irmão e também dessa agressão feita a essa menina, a gente precisa também, nos currículos de teologia da igreja, rever essas questões, né? É uma riqueza muito grande. Depois as religiões são um caleidoscópio, né? Deus... Teve um julgamento outro dia. Foi a consulta do STF sobre a questão da educação religiosa. Vamos segurar isso aí que nós vamos discutir no próximo bloco. Mas teve um caso de um juiz que disse que religião afro não é religião. Ah, sim. Esse foi outro. Ele já voltou atrás, ainda bem, dessa decisão, mas realmente ele disse que não tinha um livro base, não tinha um Deus único e não seria religião. Mas é inacreditável. Pois não. Não, a história não é bem. Ele entrou, ele mudou um pouco seu argumento, mas manteve a sua decisão. O tribunal foi que deu a liminar para suspender os vídeos, né? E nós conseguimos um dado muito inédito, que é uma ação movida pelo Ministério Público, provocada pela ânima, que é uma associação nossa de comunicadores de religiosos de matriz afro, e pela primeira vez na história do Brasil, foi um dado muito importante, a Mitra Diocesana do Rio de Janeiro entrou com uma amicus curiae na defesa do candomblé da Umbanda. Olha só. Esse é um dado novo, né? Quer dizer, existe dados significativos de que há setores que têm se colocado do lado das religiões afro. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. Agora, pelo que se falava aí, a ignorância não tem só a ver com essa história da negação. A ignorância, ela vem quando se nega a África como berço da civilização mundial. Esse é um dado importante. Né? E o Criador começou a sua obra pela África, foi lá que ele criou o primeiro homem. O Éden está entre o rio Nilo, o rio Tigres e o rio Eufrates, que nasce no norte da África, né? Ali corre na Mesopotâmia. E o Éden era justamente lá. E se esquece que os hebreus, né, eram 12 tribos de africanos nômades e se torna ainda um povo hebreu em pleno Egito. E o que é a Bíblia? A Bíblia é a experiência de um povo com Deus. E que povo é esse? É o povo hebreu e de um outro hebreu que é Jesus. Então as pessoas esquecem dessa história. Então é só você entender que não começa em Roma nem na Grécia, né? Quer dizer, o mundo começa muito antes disso, as experiências religiosas começam muito anterior a isto, você vai levar em consideração, então, o que acontece. Então, existe toda uma forma eugenista de se ler a Bíblia, às vezes, e de se praticar o cristianismo de uma forma muito xenófoba e muito desrespeitosa com aquilo que é diferente. Existem povos na África, que têm muito mais de 30 mil anos, e outros povos no mundo, que não têm sua experiência relatada pela Bíblia.
E há, às vezes, uma leitura extremamente errada de como se ler a Bíblia. Utiliza-se do Antigo Testamento para perseguição, enquanto é uma história de superação. Então, nós temos que observar que tem alguns outros interesses que não têm a ver com o interesse do religioso, do sentido do respeito, do amar o próximo, né? Como a ti mesmo, como está lá dito. Nós tivemos uma desculpa aí pela ausência aqui de um representante dos evangélicos de boa vontade, aqueles que se insurgiram contra essas violências aí. Então nós ficamos devendo aí essa satisfação aí aos evangélicos de boa vontade. O Padre Paulo, ele falou da Mitra, lá no Rio de Janeiro, aí, que tomou essa atitude. A igreja, de uma maneira geral, a CNBB, ela já se posicionou em relação a esse tema da intolerância religiosa? Sim, a CNBB ela é firme nessas questões de intolerância religiosa. Não é que na CNBB temos várias comissões de pastoral. Você tem a comissão, por exemplo, do CIMI, que temos monjas budistas trabalhando com a gente. Aliás, o CPT. Então, na prática, nós temos, a partir da CNBB, né, todo uma incentivo, não só incentivo, mas testemunho também de tolerância religiosa. O próprio CIMI, por exemplo, né? Então, acho que e Dom Orani agora chamou, tem uma menina para estar com ele lá, né? O bispo primaz anglicano também, Dom Francisco de Assis Silva, fez uma carta pedindo perdão em nome dos evangélicos, né? Então, nós temos na igreja, assim, no todo dela, temos pessoas lúcidas e que nos ajudam. Tem também pessoas conservadoras, você que é católico, fez isso, né? Então, temos também, mas eu acho que no seu todo, a CNBB, o CIMI, CPT... Mas é interessante que nesse momento de redes sociais, que você tem a selvageria para todo lado, os órgãos que estão aparecendo novamente, aí ganhando dimensão, a CNBB, a OAB Nacional, parece que aquelas instituições seculares estão vindo à tona. Eu queria ver com o Marcos o seguinte. Marcos, eu vejo no meu blog que sempre que tem algum tema ligado ao ateísmo e religião, bomba. Ou seja, vocês têm um ativismo grande nas redes sociais. Como é que você vê essa discussão no âmbito das redes sociais? Como que se manifesta? Quem são os grupos de intolerância que vocês percebem lá? Não especificamente os grupos, mas o tipo de grupo de intolerância. O ateísmo, na verdade, é muito mal visto, o ateu, né? Porque você sempre é soberbo, porque você acha que não pode ter um Deus acima de você. Então, nós somos retratados normalmente como demônios. Nós também temos isso, só que nós não somos tão externalizados quanto a religião do Candomblé, que eles acabam sofrendo mais, eu acho, do que a gente. Porque tem questão social no meio também. Questão social. Mas, sim, ateus, a gente tem casos de ateus em escola que você tem uma reza e o ateu é discriminado, você tem casos de ateus que são mandados embora de emprego, porque tem a fala do Datena, né, que ele sofreu um processo e perdeu na justiça e está sendo obrigado a exibir uma série de vídeos sobre tolerância religiosa, porque ele estava comentando um assassinato e começou a falar que a pessoa não podia ter Deus no coração, só uma pessoa ateia que não tem Deus no coração que pode fazer isso. Então, na verdade, o ateísmo tem toda uma rediscussão da ética. Mas gozado, quando a gente fala aqui do Concílio Vaticano II, na minha infância, no primário e no ginásio, havia discriminação contra um colega protestante e outro espírita. Depois que vem o furacão doce, João 23, aquilo lá você sente diluir, mas concretamente, né? A figura do João 23 foi uma coisa, foi uma bomba, né? Uma bomba de luz, né? E os judeus também eram chamados de deicidas, né? Pois é. E essa declaração Nostra Aetate, sobre o tempo contemporâneo, entrou no concílio por sugestão, inclusive, de um rabino, que falou para o João 23, faça uma declaração agora importante sobre a questão do judaísmo e a igreja, né? Então superamos, né? Eu acho que o Vaticano II, agora o Francisco, então, está deslanchando. É a alegria fantástico, nossa. É uma alegria mesmo. Bom, vamos ver aí uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines, enviada através do portal brasilianos.org. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar a sua pergunta. Sara.
Na CIF a gente tem uma pergunta do Vitor Antunes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: algumas gerações cresceram com o ditado que no Brasil futebol e religião não se discutem. Ou seja, parece que a tolerância é algo nosso nativo. Ele quer saber a que se deve essa aparente guinada, fazendo surgir casos de intolerância, né? E outra pergunta que tem a ver com isso também é se os meios de comunicação estão apenas levando à tona um problema que já era crônico, mas pouco debatido. Eu vou voltar ao professor Ivanir lá, que estava se referindo justamente a essa perseguição histórica às religiões afro, né? A situação está piorando, o pessoal está saindo do armário. O que está acontecendo? Do armário da intolerância, o que está acontecendo, professor? Não, ela tem crescido porque o que está por trás do gesto de intolerância é um gesto de disputa por poder. A disputa de hegemonia na sociedade que não é com os candomblecistas, com os umbandistas, todos nós sabemos disso. Mas a perseguição se dá nesse campo, assim como se tem se demonizado outros setores sociais, como os gays, né, como as mulheres, os direitos das mulheres. É uma agenda conservadora que cresce, ela é uma agenda muito mais política do que religiosa, se nós observarmos. E existe uma ânsia de disputa de poder muito claro. Então, você precisa coesionar o seu povo. Então, para coesionar o seu povo, você cria uma série de estereótipos de perseguição para outros povos e você consegue, com isso, manter seu povo unido. Isso tem dado, inclusive, resultados eleitorais, todos nós sabemos disso. Tem dado resultados eleitorais e tem conseguido coesionar o voto e construir uma força política. Isso é tão sério que você tem hoje nas escolas públicas conflitos muito claros entre crianças de religiões diferentes ou uma pessoa que, num Estado laico, numa escola que é pública, utiliza da sua confissão religiosa para que não tenha festa junina, para poder impor a reza, se persegue, não se deixe de jeito e maneira aplicar a Lei 10.639, que não é uma lei religiosa, é uma lei que fala das culturas africanas, da história da África, do afro-brasileiro, da cultura negra brasileira. Há uma reação muito forte sobre isso, você não aceita o atabaque na escola, porque diz que é macumba. Então, você tem uma série de conflitos que estão sendo gerados aí. Há, inclusive, nas relações de vizinho. Né? Relações de vizinho. Se você coloca um Zeca Pagodinho para você do lado do seu vizinho, coloca um gospel maior do que o seu Zeca Pagodinho. Se tu aumentar, aumenta mais ainda. E há conflitos de família. Né? No caso da menina, aconteceu diferente. Né? A mãe dela é evangélica. A avó é candomblecista, o avô é católico. Né? E ela e a irmã são candomblecistas. E a mãe, o tempo todo, apoiou a filha. Isso foi um dado importante. Porque nós, das religiões batizadas, aceitamos a todo mundo sabe disso. Né? Nós não discriminamos ninguém. E não há guerra santa no Brasil. O que há é uma perseguição. Porque guerra há quando há conflito, quando alguém responde com agressividade. Nós não temos respondido com agressividade. Nós temos apenas exigido que seja aplicado, né, as leis do Estado de Direito. Né? Quer dizer, a justiça precisa funcionar. Então, Bom, vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje a intolerância religiosa no Brasil. Nesse segundo bloco, vamos discutir o ensino da religião nas escolas. Antes, vamos rever a reportagem do telejornal Repórter Brasil sobre a audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada em Brasília sobre esse tema. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevêem o ensino religioso facultativo nas escolas públicas do país. A disciplina também está presente em um acordo entre o Brasil e o Vaticano, assinado em 2010. Mas as leis não definem a forma como o conteúdo será ensinado. Representantes de religiões de matriz africana defendem a diversidade. Nós queremos que a educação étnico-racial seja implementada no sentido de combater o racismo, a discriminação e a intolerância religiosa. A Procuradoria-Geral da República questiona o ensino vinculado aos credos e dogmas de uma única religião. E uma audiência no Supremo Tribunal Federal discutiu formas de incluir a disciplina nas salas de aula. A maior parte dos inscritos na audiência pública defendeu 2 pontos de vista: que o Estado não tem uma religião oficial e por isso deve ensinar sobre todas, e que o ensino religioso pode ser ligado a uma religião específica, com o objetivo de ensinar sua doutrina, o chamado ensino confessional. Eu sustento que ensino religioso é um ensino de uma religião. Consequentemente, só pode ser um ensino religioso confessional, de uma religião, ou interconfessional, quando 2 ou mais confissões religiosas estabelecerem uma programação comum
e posso ministrar aulas em conjunto. Alguns estudiosos defendem uma interpretação atualizada da Constituição e a exclusão da disciplina de ensino religioso do currículo escolar. Conteúdos como pluralismo, tolerância religiosa e liberdade de escolha devem ser trabalhados em outras matérias de forma transversal. Esses são aspectos da educação que não necessariamente devem estar vinculados ao ensino religioso. Muito pelo contrário, são aspectos relativos à formação para a cidadania e os direitos humanos, aos quais todos os cidadãos brasileiros têm direito. E embora a interpretação constitucional seja uma atividade técnica, a questão da religião e do ensino da religião, ela repercute sobre toda a sociedade, sobre sentimentos das pessoas em geral, de modo que eu pretendo interpretar a Constituição levando em conta o sentimento social majoritário nessa matéria. Marcos Rosa, qual que é o sentimento social majoritário aí que você aprendeu dessa discussão? Bom, acho que não tem a menor dúvida de que dentro de um Estado laico, o Estado tem que ser neutro, ele não pode privilegiar uma única religião. Então acho que isso é um ponto essencial. A posição da Liga é contra o ensino religioso em escolas públicas. Na verdade, religião você aprende em casa e na própria igreja. Agora, esses conceitos éticos todos, você acredita que teriam que ser tolerância, todos esses que foi dito aí, deveria ser objeto de uma área específica ou ser transversal, como foi colocado? A Alice foi consultada como o ensino religioso está na Constituição, a nossa posição foi o ensino não confessional, onde você vai tratar historicamente e tratar a questão de ética e tolerância dentro do ensino religioso. A nossa postura é que isso é um tema transversal. Isso está em todas as questões que a gente vai basear o estudo da sociedade na história, então seria, de preferência, transversal em todas as matérias. Padre Paulo, qual a sua opinião? Também eu penso que a gente tem que ter sensibilidade com as pessoas, né? E não querer mais ser uma religião hegemônica. E também acho que a transversalidade é mais rica. Até a formatação dessas aulas vai ser diferente, né? A gente tem feito cafés filosóficos, cafés teológicos, também podia ter nas escolas, né? E também que a gente pudesse propor para as pessoas as várias histórias das religiões, né? Numa colaboração. É possível contar a história das religiões sem se fixar especificamente. Claro, e eu acho que as opções religiosas, elas são feitas ao longo da vida, são refeitas também, não é? Mas eu acho que, por exemplo, nós somos ignorantes no Brasil em relação às religiões afros, né? Quer dizer, eles têm que conhecer isso tudo, né? O espiritismo, os nossos colegas que colaboram de uma forma maravilhosa na construção da sociedade secular, são coisas importantes. A gente não pode mais querer achar que existe uma cristandade. Eu acho que é o diálogo, a tolerância, ela tem que escutar, tem que partilhar as coisas. Eu queria ver com o professor Ivanir. Professor, eu conhecia, hoje em dia não sei como é que está não, mas durante muito tempo pessoas que, até de posses aí, até influentes, que assumiam oficialmente uma religião católica, mas frequentavam também o candomblé. Como é que é essa convivência hoje com esse tipo de público? Bom, o candomblé, ele aceita todos que vão até ele. Ele não pergunta nem que religião, as pessoas não sabem, há pessoas evangélicas que vão em casas de orixá para, no oráculo, saber o que vai fazer da vida. Nós não fazemos esse proselitismo, né? De exibir as pessoas. Ela é uma casa que sempre esteve aberta, né? Nós sabemos que as pessoas, às vezes, se declaram católicas, né? Vai à missa, né? Toma hoxa e, de noite, vai na festa do preto velho, vai na festa do caboclo. No Brasil, muito grande isso. E elas se dizem católicas. Se você perguntar oficialmente qual é a sua religião, ela vai se dizer católica. Então, não é só as pessoas de posse ou de posição social, há também pessoas pobres. Não, sim, né? Se você observar o conhecimento da medicina popular, da saúde popular que a rezadeira tem no Brasil, tinha um papel muito importante durante muito tempo. Tanto que a briga durante a República de perseguição das religiões afro tinha a ver com a pressão dos médicos, tinha a ver justamente com a questão da cura, né? da medicina, da saúde. Era uma disputa que tinha a ver com a questão da saúde. Eu chamo um pouco a atenção nesse debate do ensino religioso
porque nós não somos cartesianos, né? Nós não nos formamos em seminário, esse é um debate muito sério, para que você vai escolher o professor, e as religiões que não têm a formação não se dá de forma cartesiana, de forma da instrução, mas sim da prática e da sabedoria que as pessoas vão aprendendo no seu dia a dia, ao longo da sua vida. E se o Estado não consegue implementar a Lei 10.719, que não é uma lei religiosa, né, que é obrigatória para o ensino fundamental e médio, em todo o país, quer dizer, nas escolas públicas e privadas, né, não consegue isso justamente por pressão religiosa, de que é ensinar macumba na cabeça das pessoas, de forma racista e preconceituosamente. Como é que eu vou aceitar que vai ensinar outra religião que vai ser instrumento cada vez mais para que as pessoas possam discriminar as nossas crianças? É um dado muito sério. E não é só professor de religião. Às vezes você tem professor de geografia, de matemática, de história, de ciências, né, que tem uma opção religiosa e que discrimina as nossas crianças na escola quando elas chegam com fio de conta. Eu já vi vários casos no Brasil com relação a isso. Então, o ensino religioso, né, na escola pública vai trazer, na minha opinião, cada vez mais instrumentos de perseguição e discriminação para as religiões de matriz africana. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianos.org, selecionada pela jornalista Sara Quines. Nós temos uma pergunta da Miriam Souza, de Salvador, Bahia. Ela diz o seguinte: sendo instituída uma aula de ensino religioso, quais deverão ser os moldes dessa matéria para evitar lavagem cerebral? O que fazer para que esse estudo se reflita em algo positivo? Ela fala: a meu ver, ensino religioso em escola pública não tende a contribuir com o desenvolvimento do aluno. Se a preocupação é com o caráter da criança, não seria o caso de dar ensino de direitos humanos? Acho que essencialmente, direitos humanos, cidadania, tolerância. Quer dizer, isso a gente, não tendo opção, pode colocar na aula de religião também, mas a gente ter a questão da cidadania, conhecer como funciona o Estado democrático, quer dizer, a gente ter defesa, evitar retrocesso que a gente tem de interferência religiosa hoje dentro do parlamento, ditando regras, dogmas de uma religião e tentando impor isso para todos. Né? Então, a gente tem que entender isso. O ideal realmente seria ter uma disciplina transversal que tratasse, ensinasse a pessoa a ser cidadão, conhecer as funções de cada um dos poderes, o que faz o executivo, o que faz o legislativo, conhecer a nossa Constituição, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, mas pelo menos a parte de tolerância e direitos humanos, isso é essencial. Quer dizer, esse pessoal, concluindo, o pessoal que acha que direitos humanos é coisa de bandido, não, direitos humanos é coisa de todo ser humano, bandido, policial, vítima, todo mundo tem que ter seus direitos e sua dignidade respeitada. Isso aí. Padre Paulo, o ensino do catecismo ainda é algo potente dentro da Igreja Católica, dentro dos ambientes da Igreja Católica? A gente, na catequese, a CNBB colocou a catequese renovada, né, onde a gente mergulha nos mistérios de Deus, e numa dimensão assim também bastante antropológica, né, de busca da realidade humana, e também com crítica, não é pegar o livro do jeito que está lá e passar para a criança, né? E eu acho que a questão do ensino religioso, até essa palavra eu acho ruim, né? Eu acho que devia ser realmente uma coisa transversalidade. Na igreja, nós vamos, no candomblé, na igreja, as várias igrejas, vamos firmando aquilo que é o corpo, assim, da nossa doutrina, né? Só uma curiosidade, ainda existe os 5 sábados, as 9 sextas-feiras, na piedade, o Agnus Dei, não, o escapulário, existe. Todo o cerimonial existe, algumas pessoas, né, têm essas devoções, isso aí são devoções. Né? São devoções. As devoções a gente respeita, mas a gente precisa também purificar algumas coisas, né? Ele falou de cartesianismo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes a gente é muito cartesiano. Penso, logo existo, as coisas são definidas, dogmáticas. O candomblé não fala assim, eles falam danço, logo existo. É outra dimensão, né? E na Igreja Católica também estamos aí trabalhando a questão da corporidade, a questão da busca do Deus presente na realidade histórica, isso é fundamental, né? Eu acho que a gente precisa ter a sacralidade dos nossos templos, nossos ilês, etc., mas também ir para a sacralidade da rua, né? A sacralidade onde as pessoas estão vivendo o dia a dia. E ele mesmo diz, e é verdade, nas bases, né? O povo não é intolerante religiosamente, o povo é preconceituoso, tem preconceito, isso pode ser trabalhado na filosofia,
na questão dos direitos, no conhecimento do outro, né? Eu acho que a intolerância, ela é insuflada. Ela é insuflada por motivos que ele já colocou também de estratégia de poder. É aquela questão de criar o inimigo externo para poder se fortalecer. Se valorizar. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a intolerância religiosa. Nesse último bloco, vamos falar de saídas possíveis para combater o aumento desse tipo de crime. Antes, vamos ver o que disse recentemente o teólogo Leonardo Boff no programa Espaço Público da TV Brasil sobre o papel da religião nas pessoas. A função principal da religião é dar aquela aura que o ser humano precisa para dar um sentido mais profundo da vida. Ele não é um animal faminto que se sacia apenas com pão. Ele tem 1000 fomes, fome de amor, de comunhão, solidariedade, tem indignação contra a injustiça. Então a religião trabalha essas questões e diz, há uma instância suprema que rege esse universo, que tem 1000 nomes. É Tal, é Alá, é Javé, é Deus, não importa o nome. E ela disse, essa realidade nos acompanha, nós estamos na palma da mão dela, está dentro de nós na forma de entusiasmo. Me agrada muito essa palavra, porque em grego entusiasmo significa ter um Deus dentro. Padre Paulo, a igreja de que maneira tem tido essas mudanças aí em relação a esse entendimento da vida e da religião? A gente, na igreja... Estou falando especificamente com a vinda agora do Papa Francisco, em comparação com o que houve aí anteriormente. Em primeiro lugar, o Papa Francisco, uma coisa importantíssima, ele dessacralizou aquilo que é poder do Papa. Esse documento que eu dei de presente para você, Evangelii Gaudium, né? Ele fala, não esperem do Papa a resposta para tudo. O mito da infabilidade... Ele chama a colegialidade. Se você pegar agora o documento que saiu agora, Laudato Si, ele coloca no rodapé várias citações de conferências episcopais, e ele fala no número 7, nós temos que recolher as contribuições das religiões, dos cientistas, né? Eu não tenho resposta para tudo. E pede que a igreja também, na sua pregação, ela seja uma igreja muito mais em diálogo, em saída, ele fala, né? Enlameada, ferida, do que uma guardiã de verdades eternas, né? Eu tive recentemente na Argentina com a filha do Ariel Ramírez, e ela contou que ele levou no Vaticano a missa crioula cantada por toda aquela multiplicidade de ritmos de religiões lá. E disse que duas coisas que encantou todo mundo, a missa e o pessoal, os funcionários lá, a cúria lá, falava mal de argentino toda a vida por conta desse sentido libertário do Padre Francisco. Eu queria ver com o professor Ivanildo. Professor, o candomblé, ao longo da história, ele sofre mutações também, inclusive na maneira de transmitir a religião, na maneira de... sempre teve esse sentido de tolerância que o senhor já definiu aí. Mas tem essas mudanças também internas nas maneiras de ver a religião e de ver os rituais ou não? Não, porque ela é uma religião tradicional, ela é uma religião milenar, né? Aqui no caso do Brasil centenário, que o candomblé é uma realidade brasileira, né? Uma forma de religiosidade no Brasil, mas os orões são muito tradicionais. Aquilo que é segredo. Ela é uma religião iniciática. Então, toda religião iniciática ela mantém uma parte secreta, uma parte sagrada que é fechada, que é de segredo. E tem a parte pública. As pessoas conhecem do candomblé é a parte pública, que é aquele rito da dança e do canto e do xirê dos orixás. Agora, o candomblé, ele doou muito para a identidade da cultura brasileira, né? Seja o candomblé de Angola, o candomblé de Jeju, o candomblé de Queto, né? O samba, o maracatu, toda a expressão cultural tem a ver com isso, porque o africano não é cartesiano. A cultura, a espiritualidade, o costume fazem parte do indivíduo. E quando você tira uma parte, você então transformou em cultura, que é o caso do samba, né? O caso do jongo,
né, que na verdade é a capoeira, que era de rito iniciático. Então tem uma contribuição muito forte na sociedade brasileira. Mas eu lembro que a intolerância ela é um ato fascista. Esse é um ato que ameaça a democracia brasileira. Nós estamos dizendo isso o tempo todo para a sociedade brasileira. Todos têm que se levantar e não deixar que esse fascismo se prolifere. Primeiro é a Umbanda e o Candomblé, mas depois vão os outros, não tenho dúvida disso. Vão os muçulmanos, vão os wiccanos, budistas, né? E até alguns cristãos, porque esses grupos são tão fascistas que eles acham que eles são os únicos verdadeiros cristãos, os outros não são. Ataca a Igreja Católica por questão dos santos, né? Isso é um risco para a democracia, para a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, né? E a liberdade política. Eu chamo a atenção que esses grupos não sabem conviver em democracia com os outros. Isso. E o que nós queremos não é tolerar, é respeito. A Constituição fala isso claramente. Marcos, o poder público ele tem atuado? Eu sei que o Ministério Público tem feito investidas, mas de uma maneira geral, vocês sentem no poder público essa força da lei para impedir a proliferação, especialmente dos atos contra as religiões e contra os céticos? Na verdade, o Ministério Público tem atuado, ainda de maneira tímida. Acho que ainda tem muito espaço para ele coibir abusos feitos em nome da fé. Eu acho que, voltando para aquela questão, religião se discute sim. Você não pode permitir esses abusos que são feitos hoje. Com esse manto de que a religião não se discute, você deixa esses abusos e você deixa passar esses abusos. Pastor pedindo senha de cartão de crédito, pastor dizendo que gays são demônios, ameaçam a família. Então, você tem um discurso que desumaniza esses grupos. E na hora que você desumaniza esses grupos, você tira a dignidade das pessoas desse grupo, você está incitando que fanáticos possam fazer essas agressões. Então, o Ministério Público tem um espaço, sim, de começar a limitar. As religiões, todas elas, têm que começar a se posicionar para mostrar que a mensagem delas não é a mesma passada por esses pastores. Tá? E mesmo a nossa justiça, por exemplo, hoje a gente ainda tem no Supremo Tribunal Federal, que tem que ser o grande defensor do Estado de Direito, ainda tem um símbolo religioso de uma religião específica. Não pode, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que ser isento. Num Estado laico, ele tem que defender todos os cidadãos. Então, ele não pode ostentar aquele símbolo único lá de uma única religião. Mas nas votações, o Supremo tem mostrado aí uma abertura muito interessante. Né? É o grande defensor que a gente tem hoje, é o Supremo. A gente tem retrocessos gigantescos no Congresso. Né? A gente tem uma bancada evangélica muito forte, impondo sua agenda e tentando fazer a gente voltar para a Idade Média, que é Eduardo Cunha, Feliciano, Magno Malta. A gente tem vários deputados que são realmente, assim, retrocessos gigantescos para a nossa democracia. E sim, todos nós, ateus, agnósticos e religiosos, precisamos nos posicionar para defender o Estado laico. Vamos a uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Kines. A gente tem uma pergunta da Vivian Muniz, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: a crescente força dos representantes de religiões neopentecostais no Congresso a fazem pensar que o Estado laico nunca esteve tão em perigo como agora. Os convidados concordam com essa avaliação? Perfeitamente. Eu acho que o Congresso Nacional não tem que ter bancada nenhuma, nem evangélica, nem a do boi, né, e nem a da bala. O Congresso Nacional tem que ser a voz da nação, né? E tanto nós na Igreja Católica, existe uma orientação da CNBB, da Igreja, que nós os padres não temos que estar candidatos, e se tiver cristão católico, não tem bancada católica. Jesus falou para a gente ser sal da terra, e não para transformar a terra em salina. Né? Então, acho que concordo plenamente com essa nossa irmã, essa companheira que fala assim. Professor Vanir, onde que estão as âncoras que vocês têm assim, em defesa das religiões afro, no âmbito do governo, do Poder Judiciário? Existem referências lá de defesa dessa cidadania afro? Bom, primeiro eu quero dizer que a gente não pode generalizar nenhum mundo evangélico. Nós temos também vozes importantes, né, protestantes, né, e cristãs que estão do nosso lado. Esse episódio da menina caracterizou muito isso. Nós fizemos uma provocação pública pela imprensa de que os verdadeiros evangélicos deveriam se colocar publicamente para não ser confundido com um gesto tão de ódio, tão vil como este. Muitos se colocaram. E no poder público você vai encontrar alguns aliados, mas também tem que se observar
que tem muita gente que faz concurso público dentro de um estado lá para ser funcionário público e utiliza o seu viés religioso. Existe médica que não quer atender pessoas que estão com fio de conta. Existem professores que discriminam pessoas religiosas. E no judiciário tem visto a mesma coisa. Basta observar a questão da aplicação da lei do silêncio, como ela é muito dura com relação ao bando do candomblé. Há estados no sul, inclusive, que tentam se proibir a cerimônia religiosa a partir disso. Chama a atenção que em Juazeiro, no Ceará, até 3 anos atrás, o pessoal, para fazer um rito de candomblé ou de umbanda, tinha que pedir autorização à polícia, uma coisa que era da década de 30, da década de 40 e de 50. Vigorava lá até 3 anos atrás. Há o caso, se você observar, de que uma bancada de religiosos tenta fazer uma agenda com a questão do debate do sacrifício de animais. No Sul tem isso acontecido muito, muito forte. Então, assim, tem tido uma bancada, uma frente, que eles chamam de parlamentar, que se organiza desde o município, o Estado e federal. Eu volto a dizer, eu não sou contra que o evangélico exercite o seu direito de cidadania e tem direito ao voto, tem direito à representação. Jamais diria que eu seria contra, não sou contra. O que não pode é impor à sociedade uma agenda religiosa. A religiosa é para os seus. O Estado é laico e tem que ter uma diversidade muito ampla e democrática. Por isso que eu acho que essas atitudes elas são uma atitude fascista. Se a sociedade não acordar agora, não começar a se levantar e dar um limite, no futuro nós vamos nos arrepender seriamente do que está acontecendo. Bom, o programa Brasilianas.org sobre a intolerância religiosa termina por aqui. Agradeço a participação do padre, coordenador da página da Igreja Povo de Deus em Movimento, Paulo Bezerra, do membro do Grupo de Ateus Diagnósticos Liga Humanista Secular do Brasil, Marcos Rosa, e do representante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, professor Ivanildo dos Santos. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Quines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse trabalho aqui, esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.